Hoje eu vou falar um pouco da história de Esther. Então, essa história, ela se passa em torno de 460 anos antes de Cristo. Ela se passa na Pérsia e os personagens dessa história, entre eles estão um rei chamado Assuero, um servo desse rei chamado Amã. Aí nós temos dois judeus, que é Mardoqueu e a própria Esther. E também nós temos uma mulher chamada Vasti, que é a esposa do rei. Então, esse rei, ele era um rei muito poderoso. Aqui, logo no primeiro capítulo de Esther 1, diz o seguinte: e sucedeu nos dias de Assuero. Este Assuero era aquele que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Ele mandou fazer uma festa, convidou todos os príncipes lá de todas as províncias naquela época, e ele mandou fazer uma festa que durou 180 dias, para mostrar ali a sua grandeza, né, para poder comemorar tudo que ele tinha, tudo que ele era. A história continua falando assim, ó: naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar a riqueza, exatamente o que eu falei. Então ele fez essa festa para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Então ele fez essa festa, convidou todos os príncipes ali das províncias, todas as regiões que estavam sob o reinado dele. Ele queria mostrar para as pessoas ali, para os príncipes, como ele era poderoso. Ele mandou fazer essa festa. Ele tinha uma pessoa, um servo, que se chamava Amã. Amã era, já viu aqueles funcionários bem puxa-saco? Amã era esse cara. Porém, era um cara que tinha um contato diretamente com o rei, era um cara importante. E Amã estava sempre com o rei, sempre nas festas com o rei. O rei fez a festa ali, né, tomou todas ali no último dia, e ele pediu para a esposa dele, que se chamava Vasti, desfilar na frente ali de todos os convidados, todas as pessoas que ele tinha chamado. Ele estava bêbado, né? O cara tinha tomado todas, mas ele pediu, ele era rei, e ele pediu para sua esposa desfilar na frente ali dos poderosos ali. E ela se recusou. Ela não quis desfilar. E ele ficou furioso, ele ficou ali cheio de raiva. E teve uma grande consequência, houve uma grande consequência para Vasti, esse fato de ela não ter obedecido o rei. Então, acho que passou ali um tempo, o rei reuniu ali os conselheiros dele e perguntou o que ele deveria fazer com Vasti. Porque ela desobedeceu o rei, uma ordem do rei, envergonhou o rei ali na frente dos convidados, pegou muito mal para o rei. Então ele pediu conselho para alguns de seus conselheiros, e ao sétimo dia, estando já a coração do rei alegre do vinho, ou seja, já estava goró, é uma forma que a Bíblia usa para dizer que o cara estava bêbado. Então a coração do rei, né? Então, ou seja, o cara já estava corado ali. Beleza, e os 7 eunucos que serviam na presença do rei, o rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou-se vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os sábios, né? Os conselheiros ali do rei, a equipe ali jurídica, todo mundo ali. Aí Mesucã, os 7 príncipes da Pérsia e dos Medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer com a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então o rei queria saber ali, com os conselheiros dele, com toda essa equipe aqui dele, essa equipe pesada, né, entendia da lei, né, equipe jurídica na verdade, e ele queria saber o que ele deveria fazer com Vasti por ela ter envergonhado ele ali na frente de todo mundo. E eles deram ali o conselho para o rei. Eles falaram o seguinte: então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero.
porque a notícia deste acontecimento da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que essas mulheres desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse em sua presença a rainha Vaxi, porém ela não veio. Ou seja, o que aqueles conselheiros falaram para o rei foi exatamente isso aqui. Vou falar na linguagem mais simplificada. Olha, ela não pecou só contra o senhor, ela pecou aqui contra todos nós, porque essa história vai correr o reino e as mulheres vão ouvir e ela vai ser um mau exemplo. Então, se as mulheres começarem a tratar os seus maridos dessa forma, nós vamos ser envergonhados. Lembrando que era um reino, a gente não está falando de uma democracia, mas de uma monarquia, então é extremamente comum essas coisas aqui na época. Aconteceu na Pérsia essa história, então é algo que era muito comum. E os conselheiros falaram ali que ele deveria tomar uma providência, ele deveria tomar uma atitude contra ela. Aí nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e de Midian dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá esse desprezo e indignação. Então essa era a preocupação ali desse conselheiro do rei. Aí olha o que ele falou para o rei: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vaxi, a tua esposa, não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honras a seus maridos, desde o maior até o menor. E aí, aqui no verso 21 do capítulo 1 diz o seguinte: e pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então, Memucã foi um dos conselheiros ali, ele falou, os outros príncipes ali, as autoridades assinaram embaixo, concordaram, e o rei deu uma ordem ali para Vaxi, tirou a Vaxi da presença do rei. Vaxi perdeu seu direito de ser esposa do rei, perdeu a sua casa, perdeu suas posses, perdeu tudo. E o rei precisava de uma outra esposa. Lembrando que o rei já tinha outras esposas, só que na época os reis tinham muitas esposas, né? O exemplo disso é o próprio rei Salomão. Mas ele precisava de uma esposa ali como Vaxi, que fosse digamos, uma primeira esposa. Então Vaxi foi destituída e ele precisava de uma esposa. E aí, a forma de se escolher esposa para o rei naquela época era através de um concurso. Então o rei ele ia no reino, pegava ali todas as mulheres virgens da época e muito bonitas, tinha que ter aí esses requisitos, esses atributos, virgindade e beleza. Então ele mandava ali a comitiva ali dele percorrer o reino e trazer essas mulheres, muitas mulheres. E essas mulheres, elas ficavam ali sendo preparadas durante muito tempo, durante um ano para ser mais preciso. Elas ficavam sendo preparadas ali para depois que elas fossem todas preparadas, elas pudessem entrar na presença do rei. O rei iria olhar para essas mulheres e iria escolher entre essas mulheres quem seria a pessoa, a nova esposa dele, que iria substituir Vaxi, que era a rainha. Então era assim que era feito esse concurso nessa época. Beleza, então enquanto essas mulheres estavam sendo preparadas lá, eu vou contar um pouquinho aqui em paralelo a história de Esther. Esther foi uma dessas mulheres que foram escolhidas para poder ir à presença do rei. Ela vivia com o seu primo, Mardoqueu. Ela era órfã, de pai e mãe. E Mardoqueu assumiu ali o lugar dos pais de Esther e a criou muito bem, inclusive. Mesmo sendo primo dela, ele a criou muito bem. E eles eram judeus, os dois. E aí ela foi escolhida, porque aconteceu esse fato lá no Palácio do Rei, nessa festa de 180 dias. E Esther foi uma das meninas que foram escolhidas e ela foi preparada. Só que Esther era uma menina muito bonita, muito carismática. Ela tinha assim atributos muito superiores às outras meninas. Não era só a beleza física. Então ela já chegou ali naquele reino agradando algumas pessoas. Uma das pessoas ali que preparava as meninas, por exemplo, se afeiçoou por Esther. Ou seja, ele ficou ali e falou: essa menina é diferente, ela tem alguma coisa diferente. Então a Esther, de certa forma, ela foi colocada em um lugar melhor ali dentro do palácio para poder ser preparada junto com as outras meninas. Então preparada como? Elas comiam a melhor comida, elas eram adornadas, os perfumes eram diferentes, Então elas estavam sendo preparadas para
ao fim de um ano, quando o rei fosse até lá, escolhesse ali quem lhe agradasse mais. Vamos voltar aqui para a história de Mardoqueu. Então Mardoqueu ele criou Esther, e Esther acabou indo. Só que Mardoqueu ele tinha aí uma treta, deixa eu usar essa palavra aqui, popular, ele tinha uma treta com Amã. Lembra que lá no começo da história eu falei que Amã era o servo do rei e tinha acesso direto ali ao rei, era como se ele fosse ali um secretário ali que tinha acesso ao rei, ele podia entrar ali na câmara ali do rei praticamente a hora que ele quisesse. E Amã, ele tinha muita raiva dos judeus. Onde os judeus moraram, estiveram, eles sempre eram em grande número. Então os judeus eles tinham essa facilidade de se multiplicar muito rápido. E Amã ele tinha raiva dos judeus, muita raiva dos judeus. E aí através lá de um decreto ele mexeu os pauzinhos dele lá, que toda vez que Amã passasse, os judeus tinham que se prostrar diante dele, né, em reverência, respeito. E por que ele tinha a treta com Mardoqueu, que era o primo de Esther? Por que ele tinha a treta? Porque Mardoqueu era o único judeu que não se prostrava diante dele quando Amã passava. E aí Amã achava estranho, pô, esse cara tá me desrespeitando. Todo judeu que eu passo por ele, ele se prostra em reverência, porque eu sou colado no rei. Eu não sou rei, mas eu sou como se fosse um rei. Então, pera aí, ele deveria me respeitar, porque ele não me respeita? E aí ele ia embora tal, e aí depois ele fazia outros testes, porque o caminho que ele fazia ali para poder ir pro palácio, Mardoqueu estava sempre ali. E aí, toda vez que ele passava, Mardoqueu não se prostrava, ele só se prostrava diante do Deus vivo, que é esse Deus que eu sirvo hoje. Ele falava, eu não vou me prostrar diante de um homem, eu não vou dar reverência para um homem, porque a reverência que eu tenho que dar para ele, eu dou a Deus. O meu respeito a ele é de outra forma. Não é me prostrando, eu me prostro diante de Deus. E, meu irmão, Amã ficava muito indignado com isso. E aí Amã começou a ficar com raiva de todo o povo judeu. Ele já tinha raiva, né? Porque o povo judeu parecia formiga, estava em todo lugar. E ele já tinha raiva, e aí ele ficou com mais raiva, ainda mais furioso ainda, porque o bendito Mardoqueu não se prostrava diante dele. E aí ele falou ali para o rei, ele inventou uma história para o rei, eu não vou entrar muito em detalhes dessa história, para a gente ser mais resumido aqui nesse nosso estudo. Ele inventou uma história para o rei de que o povo judeu estava tretando com o rei. Foi isso que ele inventou. E ele convenceu, Amã convenceu o rei, eu vou tentar pegar um pedaço dessa história aqui, porque eu já grifei aqui essa história. Amã convenceu o rei de assinar um decreto para matar o povo judeu. Então ele conseguiu convencer o rei. Ele fez lá umas maracutaias lá, e ele conseguiu convencer o rei do rei assinar um decreto para quando chegasse um certo período lá, digamos ali que o exército do rei iria passar nos vilarejos judeus, nos locais onde os judeus moravam, destruindo todo o povo judeu, matando tudo, inclusive crianças, idosos, todo mundo. Ninguém ia ser poupado. O povo judeu ele teria sido aniquilado aí. A história como a gente conhece hoje da Bíblia seria diferente se aquele povo fosse aniquilado. Então quando Mardoqueu ouviu isso, que Mardoqueu era o primo de Esther, Esther estava lá no palácio sendo preparada para ser rainha, e Esther ela foi a pessoa que foi escolhida como rainha. Ela era muito bonita, como todas as meninas eram, era muito bonita, muito vistosa, sabe? Era maravilhosa, era uma mulher dos sonhos. Ela foi escolhida como rainha. E aí Mardoqueu, que era o primo dela, ficou sabendo do decreto do rei, que a Amã tinha feito a tramóia ali com o rei, né? Mardoqueu ficou ali desesperado, meu Deus, vai matar o meu povo, eu também vou morrer. Tamo frito, tamo enrolado, e agora o que a gente vai fazer? Ele lembrou que a prima dele, que ele criou desde pequenininha, era uma das rainhas. Só que acontecia uma coisa, naquela época, a rainha, ela não entrava na presença do rei assim, de qualquer forma. Ela não dormia ali na mesma cama que o rei toda noite. Não era como esses casamentos que a gente vê hoje em dia. Era diferente. O rei ele tinha muitas mulheres e tinha um dia certo para cada mulher entrar na presença do rei. Então, se a rainha entrasse na presença do rei sem o consentimento dele e sem ele levantar o cetro, a rainha só podia entrar na presença do rei com o consentimento do rei. Ponto. E aí Mardoqueu mandou avisar a Esther, que agora era rainha, que Amã tinha feito o que fez. E Mardoqueu foi e falou assim, olha Esther, Amã, que é servo do teu marido, fez um decreto que vai matar todos os judeus.
e eu preciso da tua ajuda. Você é rainha, eu preciso que você interceda por nós aí. Ela falou: meu primo, eu não posso. Eu não posso porque o rei não me chamou. Eu só posso entrar na presença dele quando ele me chama. Eu não posso, se eu for na presença dele antes dele me chamar, eu posso morrer. Eu não posso fazer isso. E aí Mardoqueu foi e falou: ó, só queria lembrar você que você também é judia. Você está achando que você vai escapar? Você não vai escapar não. Se ele começar a matar o povo, ele me matar, logo ele vai chegar em você e ele vai descobrir que você é judia. E o decreto vai ter efeito contra você também. Então você também vai morrer. E aí Esther falou: beleza, então tá bom, então eu não tenho o que fazer, vamos fazer o seguinte então. Então eu vou falar para todas as minhas servas aqui fazer um jejum, todo mundo entra em jejum a partir de agora. Você e todos os judeus também aí agora pode ir orar, se humilhar diante de Deus, vão fazer um jejum também pesado, para eu ter uma estratégia aqui de entrar na presença do rei. Então assim Mardoqueu fez, todo mundo começou a fazer. Todo mundo começou a fazer os seus jejuns lá, os judeus fizeram ali os seus jejuns, a Esther também ali com as suas servas no palácio. E começaram ali todo mundo a entrar em clamor a Deus, o povo judeu, todo o povo ali começou ali a orar, a jejuar, pedir para Deus reverter essa história, porque todo o povo judeu ia morrer. E aí aconteceu que Esther, ela ousou e ela entrou na presença do rei, mesmo sem o rei ter mandado chamá-la. E lembrando que o rei já tinha mandado destituir uma rainha porque fez uma coisa que não deveria ter feito. E Esther, revestida ali pelo jejum, por todo esse movimento espiritual que ela pediu para fazer e que ela mesma fez, ela ousou e foi lá e entrou na presença do rei. E ela achou graça na presença do rei. O rei gostou. E aí o rei a viu, acho que levantou o cetro ali com um sinal de permissão, né, que ela poderia ficar na presença dele. E o rei falou com ela: o que você quer, minha rainha? Você sabe que se você me pedir até metade do meu reino, eu te darei. E aí Esther falou: ufa, oh meu Deus, obrigado, o jejum teve efeito. Conseguimos, de certa forma, chamar a atenção de Deus. E aí ela falou: não, meu rei. Cara, a mulher é esperta, meu irmão. A mulher sábia, ela sabe o que fazer. A rainha falou bem assim: não, meu rei, na verdade, o que eu quero é oferecer um banquete para você e para o seu servo Amã. E aí o rei falou: não, claro, com certeza, você quer oferecer um banquete? Então vamos lá, vamos marcar o dia. E aí ela foi, fez um banquete ali, né? E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e a Amã hoje ao banquete que tenham preparado para o rei. Então ela convidou o rei ali para um primeiro banquete. E lá nesse primeiro banquete ela meio que amaciou a carne. Porque a mulher tem a manha, cara. A mulher, ela tem um dom de, quando ela quer, ela é sabedoria, ela utiliza todos os recursos que ela tem, da beleza, da voz, da simpatia, né, dos atributos da personalidade dela ali, para poder mudar a direção, não vou falar mudar a decisão, mas mudar a direção daquilo que já está estabelecido. Então, disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, do rei e a Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição, minha rainha? O que você quer? Qual é o teu pedido? E se te dará, e eu vou cumprir o teu pedido. E qual é o teu requerimento? E se te fará. Ainda até metade do meu reino eu te dou, se você me pedir. E ele se abriu para Esther, né? Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se eu achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, olha só a linguagem apurada da mulher: venha o rei com a Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. É esperta, né, gente? Então saiu a Amã naquele dia alegre. A Amã era aquele que queria matar os judeus, só lembrando. Então saiu a Amã alegre e de bom ânimo e de bom humor. Porém, vendo a Amã, a Mardoqueu, à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então a Amã se encheu de fúria contra Mardoqueu. Então, mesmo sabendo que ia morrer, Mardoqueu continuou fiel, não se prostrava diante de Amã. Ele ficou furioso, né? E aí, com essa fúria dele aqui, veja só o que aconteceu com essa fúria dele aqui, ó. A Amã, porém,
se refreou e veio à sua casa, enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Então a Amã ficou super feliz, né? Nossa, a rainha me convidou para um banquete, só eu e o rei, né? Sou muito importante. E a Amã foi lá e contou para sua mulher, tal. Só que aí a Amã falou o seguinte: cara, eu tô muito bem na fita, tô muito bem no reino, mas tem uma coisa que me incomoda. Aquele judeu Mardoqueu, o cara, ele insiste em não se prostrar diante de mim. Eu tenho que matar esse cara. Aí aqui tem um exemplo da mulher sábia e da mulher tola. Aí a esposa de Amã, que era Zeres, ela falou o seguinte, ó. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã, quando você for ao banquete, dize ao rei que enforquem nessa forca Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Amã mandou construir a forca. Beleza. Só que aí é o seguinte, agora eu vou falar sobre uma parte da história aqui que eu não havia falado antes no vídeo. Teve um dia que algumas pessoas estavam tramando a morte do rei. Mardoqueu, que era judeu, que ia morrer, que a Amã tinha ódio dele. Um dia Mardoqueu estava lá na porta do palácio, como ele sempre ficava, né? E ele ouviu uma conversa de que tinham duas pessoas tramando a morte do rei. Mardoqueu ouviu assim, né, por alto. E ele fez o rei saber. Ele denunciou as pessoas que estavam conspirando para matar o rei. Ele fez essa denúncia. E aí o rei ficou sabendo que tinha pessoas querendo matá-lo, né, tramando contra ele. O rei mandou matar essas pessoas. E aí o rei foi e falou para escrever ali nas crônicas do rei, ali, né, nos registros, para escrever esse fato que tinha acontecido e o nome da pessoa que tinha feito a denúncia, para ficar registrado na história, né? Ele mandou escrever. Só que o rei mandou escrever e ele nem ligou, nem quis saber quem foi a pessoa que mandou, que denunciou, tal. Ele nem quis saber. Mas aí, quando estava acontecendo toda essa história aí, né, do banquete, né, da rainha, de Amã e tudo mais, olha o que aconteceu um dia. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigdan e de Teres, dois eunucos do rei, que ficavam ali na guarda da porta. Eram dois eunucos, eram dois guardas, né, que tramaram contra o rei, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: olha só, que honra e galardão, ou seja, prêmio, se deu por isso a Mardoqueu naquela época, hein? Eu dei algum prêmio para esse cara, porque por causa dele eu desbaratei um plano sórdido contra mim, que queriam me matar. Eu recompensei a pessoa que fez a denúncia, e os jovens do rei, seus servos, disseram: o Senhor não deu nada para a pessoa que fez isso, a gente só escreveu o nome dele nas crônicas, então o Senhor não fez nada. Então disse o rei: quem está no pátio agora? E a Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado. Então, cara, olha só, viaja nessa história aqui comigo. A Amã, ele já tinha mandado fazer lá a forca que Teres, que era a esposa dele, tinha dado a dica para ele. Ele já tinha mandado fazer a forca para enforcar quem? Mardoqueu. E quem foi que tinha denunciado o crime que estavam tramando contra o rei? Mardoqueu. E quem foi que o rei não tinha dado galardão, não tinha premiado naquela época? Mardoqueu. O rei perdeu o sono no meio da noite, o rei acordou aflito com isso. Cara, peraí, teve um cara que ele poupou minha vida, que por causa dele eu não morri. Eu não fiz nada por ele. Eu vou procurar saber essa história direitinho. Eu vou lá nos livros lá para saber o que eu fiz por ele. Então isso aí já foi um mover de Deus, meu querido. Deus fez o rei Assuero perder o sono. Deus fez o rei Assuero rememorar essa história, relembrar dessa história. Deus fez isso. E olha só o que aconteceu. Aí o rei perguntou quem é que está no pátio, né? E a Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enfocasse Mardoqueu. E os jovens do rei, os servos do rei, lhe disseram na mesma hora: eis que a Amã está no pátio. Quem está no pátio é a Amã. Qual é o pronome de tratamento para o rei? Majestade, né? Majestade, eu ia falar Vossa Excelência.
Quem está no pátio é Amã, majestade. E disse o rei que entrasse Amã. E entrando Amã, o rei lhe disse que... o rei lhe perguntou para Amã. Lembrando que Amã era o cara que queria matar Mardoqueu, mas que era parceirão do rei, né? Trabalhava ali no secretáriozão direto do rei, né? E aí Amã estava lá no pátio, lá embaixo, aí o rei foi pedir para ele subir, né? O rei já tinha perguntado para os jovens qual foi o prêmio que tinham dado para Mardoqueu, que foi quem denunciou lá a conspiração. E aí ele foi e perguntou também para Amã, ele falou: escuta, Amã, o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? O que você faria com a pessoa que eu me agradei muito, essa pessoa fez um grande bem para mim? Olha só essa parte, cara. Cara, eu piro na Bíblia quando eu leio essa parte aqui, ó. Então Amã disse no seu coração. Amã pensou, né? Quando a Bíblia fala Amã disse no seu coração, é um pensamento, tá, pessoal? Amã pensou bem assim, ó. De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou o seguinte: o rei tá falando de mim. Ele tá falando de mim, porque eu sou parceirão dele, eu tô aqui no palácio sempre, eu venho todo dia, eu dou os melhores conselhos pra ele vai matar os judeus por minha causa, porque foi um conselho top que eu dei pra ele. Então ele tá falando de mim, não tem outra pessoa nesse reino aqui que seja mais importante do que eu pro rei. Não existe outra pessoa, não existe. Aí olha só, pelo que disse Amã, então Amã pensou isso, né, e Amã falou bem assim com o rei: bem, majestade, vossa majestade, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada... Aí na cabeça dele pensou: eu, né? Claro. Traga as vestes real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Então Amã já estava falando isso pensando que ele era essa pessoa. Mas mal sabia ele que o rei já tinha falado ali com os jovens antes sobre Mardoqueu, né? Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei agrada. Aí, meu irmão, aí, parceiro. Caraca, eu fico muito, assim, eu fico felizão, assim, de ler essas coisas. Beleza, né? Então Amã foi e falou: não, com uma pessoa que te honra, eu tenho que fazer isso, tem que colocar o cara na limusine, o cara tem que dar uma volta em Brasília, ali ao lado de todos os ministros, e falar que esse aqui é o teu primeiro ministro, é o teu Poço Ipiranga, né? Cara, pela história você já sacou o que aconteceu, não sacou? Mas eu vou continuar lendo a história aqui. Não sei se você vai me acompanhar aqui nessa viagem, mas enfim, se uma pessoa me acompanhar nesse vídeo todo, pra mim já tá bom. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim. Aí o rei foi e falou, né? Então você acha que deve fazer isso com a pessoa, Amã? Então beleza, então vamos lá, depressa. Eu quero que você faça aqui uma missão pra mim, ó. Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como você mesmo diz, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Ou seja, ele não estava nem dentro do palácio, ele estava lá na porta. Mardoqueu vivia lá na porta, o que ele queria lá eu não sei. É porque na verdade a prima dele era a rainha lá, então ele vivia lá, né? E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto você falou. Eu quero que você honre Mardoqueu da mesma forma que você falou. Então até então ele não sabia que Mardoqueu era judeu e era uma das pessoas que irava a Amã. O rei não tinha essa relação, ele não sabia que isso acontecia, né? Isso era uma treta de Amã contra Mardoqueu. Beleza. E Amã engoliu seco, arregalou os olhos, falou: meu Deus, ele tá mandando eu fazer tudo que eu falei para ele fazer com o meu inimigo, com um cara que eu quero matar. Mas Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele.
assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. É como se ele tivesse pego o microfone e falado na cidade. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Ou seja, o cara estava tão envergonhado que ele cobriu a cabeça de tanta vergonha. E contou a Amã a Zeres, que é quem? É a esposa tola, né? A Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido, tudo que tinha acontecido, né? Tudo que o rei tinha falado para Amã fazer com Mardoqueu. Então os seus sábios, que eram ali os conselheiros de Amã, porque Amã tinha conselheiro, a Amã era quase um segundo rei ali, cara, como se fosse um primeiro-ministro. Então os seus sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: olha, se Mardoqueu, aquele que você queria matar, diante de quem você já começou a cair, é da semente do judeu, você não vai prevalecer contra ele. Antes, certamente, você cairá perante ele. Estando eles ainda falando, enquanto eles estavam falando, olha só o que acontece. Olha o que acontece. Tcharará. Chegaram os eunucos do rei, eram as pessoas que faziam ali a guarda real, tá? É como se fosse a guarda presidencial. Batalhão da guarda presidencial, BGP, né? Como se fosse isso, tá? Então o BGP ali chegou, né? O batalhão da guarda real chegou ali, né? Eles chegaram e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Ela tinha falado sobre fazer 2 banquetes, lembra? Esther tá voltando para a história aqui. Então Esther falou para fazer 2 banquetes, certo? Então um banquete, né? A Amã achou ali que ele iria ser honrado. Nossa, a rainha me convidou pro banquete, né? Pô, eu, primeiro-ministro e tal. Então agora chegou a hora do segundo banquete. Amã, partiu. Rainha Esther e o rei tá te esperando lá no palácio e chegou a hora do banquete. O banquete que você já tinha sido convidado. Vamos! Olha o que aconteceu. Vindo, pois, o rei com a Amã para beber com a rainha Esther, então o rei, Amã foi lá pro palácio, entrou pelo pátio, né? Encontrou o rei, né? O rei deve ter pego na mão dele. E aí, tudo bom? Como é que foi lá? Com o rapaz lá que me livrou lá da conspiração. Você honrou ele? Ele falou, eu honrei, né? Tudo mais. E aí depois foram conversar um pouquinho ali e foram para a presença da rainha, que era Esther. Rapaz, eu queria dar um beijo na bochecha dessa mulher. Eu gosto muito de Esther, cara. Sou apaixonado por Esther. Era uma das mulheres que eu casaria se ela fosse, né? Se eu fosse rei. Mas só quem casa com rainha é rei, viu? Vamos lá. Disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do rei se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, se eu te agradei, e se bem parecer ao rei, dá-se-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Aí o rei falou: como assim? Você está falando de quê, mulher? Ela falou bem assim: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Ou seja, e nos assassinar. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, tudo bem, eu me calaria. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Mas eles querem nos matar. Eles querem matar todo o meu povo, os nossos jovens, crianças, mulheres e homens. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: como é que é? Quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Quem é esse amalequito dos infernos que quer matar você, minha rainha, minha esposa, minha princesa e o seu povo? Me fala que eu vou mandar matar agora. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã que está diante do Senhor, meu rei. Então a Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e a Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim, ele voltou ali do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho. Aí Amã tinha caído prostrado sobre o leito que estava Esther. Então, ou seja, o rei ficou furioso, indignado,
da vida, ficou indignado da vida, e aí ele foi ali pra área ali de jardim de serviço ali, né? Como é que pode um cara desse fazer isso com a minha esposa? Ele tá maluco com o povo da minha esposa. E aí ele foi ali e a Amã ficou lá rogando a Esther, pelo amor de Deus, Esther, foi um mal entendido, eu não queria, eu não sabia que o povo que eu mandei matar é o teu povo. E quando o rei voltou, a Amã estava prostrado aos pés de Esther. Aí, meu irmão, a parada fedeu mais ainda. Então, retornando, pois, o rei do jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, a Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã, ou seja, os eunucos já vieram, colocaram um capo preto na cabeça do cara, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos, um dos guardas real, que serviu diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que a Amã fizera para enforcar Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforque-o nela. Esse eunuco que falou o seguinte: ó, rei, o teu primeiro-ministro aí, Amã, ele já tinha preparado uma forca aí que ele ia mandar enforcar Mardoqueu. Ele ia matar todos os judeus e ele queria matar Mardoqueu pessoalmente. Ele mandou fazer uma forca para matar Mardoqueu. O que o senhor acha que a gente deve fazer? A gente utiliza essa mesma forca para matar a Amã ou não? Meu irmão, foi exatamente o que aconteceu. O rei mandou matar a Amã na mesma forca que ele fez para matar o judeu Mardoqueu. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou, se apaziguou. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã. Ou seja, o cara foi morto e aí o palácio que ele morava, que era uma super casa, né, foi dado para o cara que ele perseguia. E Mardoqueu veio perante o rei porque Esther tinha declarado o que lhe era, porque Esther, né, falou para Mardoqueu, né, o que tinha acontecido. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã. Então tirou o anel enforcou a Amã, tirou o anel de honra da mão dele e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu a casa de Amã. Então, ou seja, Esther deu a casa que era de Amã para o seu primo Mardoqueu. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. Então aqui eu não vou mais continuar lendo a história, mas aqui é o seguinte: o feitiço se virou contra o feiticeiro. Mardoqueu foi honrado, ficou na casa do seu... Ele, na verdade, Mardoqueu não era inimigo de Amã. A Amã que era inimigo. A Amã que tinha um motivo para ser inimigo de Mardoqueu. Mardoqueu não tinha motivo para ser inimigo dele. E Mardoqueu no final ficou com a casa daquele cara que era inimigo dele. Ficou com o anel de honra dele. Ficou com o lugar dele. Mardoqueu ficou no lugar de Amã. E Amã e toda a sua família foi enforcada. E a história se reverteu. Por causa de uma intervenção divina. Por causa da palavra de Deus, por causa do jejum, por causa da oração de um povo, por causa da sabedoria de Esther. Depois que aconteceu tudo isso, Esther ainda foi lá diante da presença do rei novamente, pediu, se prostrou diante do rei com toda a humildade, que era assim que as esposas se portavam diante dos reis, de seus reis naquela época. Eu sei que parece machismo, mas era dessa forma que funcionava naquela cultura. E ela se prostrou ali diante do rei: meu marido, meu rei, tudo bem, aconteceu, né? O senhor mandou matar Mardoqueu, a história está aplacada, está apaziguada, só que ainda tem o decreto, a lei ainda está decretada, o senhor decretou que o povo deve morrer daqui tantos dias. Eu quero que o senhor reveja essa lei, eu quero que o senhor reveja. O rei ele não tirou a lei, porque a palavra do rei era só uma, ele não pôde tirar a lei, mas ele deu o direito. Ele deu aos judeus o direito de se defender, de se defenderem, de lutarem pelo seu povo. E aí Mardoqueu
que agora morava na casa de Amã, ele saiu pelo reino falando para o povo: o rei nos deu o direito de nos defender. Então quem entrar nos nossos vilarejos, nós vamos atacar e nós vamos matar geral juntos, meu irmão. Foi isso que aconteceu, cara. E foi exatamente isso que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo ler só o finalzinho da história pra gente terminar essa live, que eu acho que já tá indo pra umas 4 horas e 40 minutos. Aqui, ó. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com as vestes real, azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com a capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. A Suzã era onde os judeus ali viviam, né? E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, né, de festas, né, de foguete, de ihu, né, hexa, meu irmão, hexa, ganhando. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, muita gente que nem era judeu falou: opa, agora eu vou me camuflar e vou me tornar judeu, porque esses caras vão vir com tudo aí pra cima da gente. Os judeus matam seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuraram o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, que incluía a Índia, incluía a Pérsia, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus e todos os seus inimigos a golpe de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, que era onde os judeus moravam, mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Passandata e a Dalfon e a Aspa, são o nome aqui das cidades, e a Porata e a Adália e a Adridata e a Farmasta e a Arissai e a Aridá e a Vaizata, era São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, essas cidades aí, todo lugar, entendeu? Os 10 filhos de Amã, lembra? Quem era Amã? Que morreu enforcado, lembra dele? Os 10 filhos de Amã, filho de Emedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos nas fortalezas de Suzã, e disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas demais províncias do rei, que fariam? Perguntou, né? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester ao rei: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã os judeus que se achem em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei, todo mundo morreu numa forca, a descendência do cara toda morreu numa forca. Então disse o rei que assim se fizeste, e publicou-se um edital, né, em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã, e reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém os despojos não colocaram suas mãos. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei o reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75 mil. 75 mil, porém os despojos não colocaram a mão. E fizeram naquele dia
dia de banquete de alegria. Também os judeus que se acharam em Suzã ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês e repousaram no dia 15 do mesmo, fizeram naquele dia de banquete de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria, de banquete, dia de foguedo e mandaram presentes uns aos outros. Aí aqui entra aqui outras coisas, né, a festa do Purim, a exaltação de Mardoqueu. Mardoqueu cresceu muito, né? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, pois o rei Assuero, o grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Mardoqueu se tornou primeiro-ministro e fez o bem para o seu povo, e fez o bem para a sua nação. E aqui termina a história e aí já entra a história de Jó. Cara, que história! Que história, gente! Quando Deus intervém na história de um povo, quando Deus intervém na história de uma nação, a história muda, meu irmão. A história é transformada. A história ganha uma nova roupagem. Quando Deus faz isso, a história ganha uma nova forma. Isso é fato, isso está aqui. Mas o que eu quero destacar nessa história que eu li? Eu quero destacar que Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele pode fazer. Mas existem alguns princípios na palavra de Deus. A palavra de Deus fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra diz também que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, o pedido é atendido. Então, Deus, ele tem poder para fazer as coisas. Não se trata da soberania de Deus, se trata do coração de um povo. Quando esse povo decidiu, a Estela foi ali, eu creio, já, mesmo sendo a história do Velho Testamento, inspirada ali pelo Espírito Santo, somada ali os atributos dela, o carisma e todo o perfil que ela tinha como uma mulher sábia, quando ela pede ali para o seu primo Mardoqueu falar para o povo jejuar, e ela mesma jejua ali com as suas servas no palácio, ela muda a história. Ela mudou a história do povo judeu. Inclusive o povo judeu vive hoje, e é o que é, porque essa mulher passou por a história deles. Essa judia chamada Esther, Radassa, como você preferir, ela chamou a atenção de Deus. E porque ela chamou a atenção de Deus, Deus acordou Assuero, que era o rei, no meio da noite. E ela entrou na presença, um ato de ousadia, podendo morrer. Mas ela entrou na presença do rei. Ela não foi ali impetuosa, ansiosa, já falando para o rei, contando toda a história. Não, ela fez um banquete. Ela serviu o rei. Ela foi sábia, foi inteligente, esperta. E aí, a partir daí, ela ofereceu um segundo banquete. E só depois do segundo banquete, quando Deus já tinha falado com o rei, quando o rei já tinha perguntado o que se tinha feito, qual era a recompensa que tinha dado para a pessoa que o livrou da conspiração de morte, quando isso aconteceu finalmente, aí no segundo banquete, que a história já estava toda linkada, toda amarradinha, Deus deu sonho para Assuero, que era o rei, a Amã, que era o inimigo, teve que honrar Mardoqueu. Quando tudo isso aconteceu, finalmente, a Esther ofereceu um segundo banquete e liquidou a história. E diante disso, houve um grande mover. Então, quando um povo está passando por um grande problema que aos olhos humanos é insolúvel, não tem como resolver, existe um recurso chamado buscar a Deus de todo o coração. Se humilhar como Esther se humilhou, se ajoelhou aos pés de Assuero, chorou aos pés de Assuero, pedindo para que Assuero revogasse a lei contra os judeus, porque Esther ela era judia, ela já era rainha, esposa do rei, e o seu primo Mardoqueu, ele já tinha sido exaltado, então ela não precisava mais interceder para um povo, ela poderia deixar todo mundo morrer e salvar só a pele dela, que era esposa do rei, e salvar só a pele do seu primo. Não, mas ela intercedeu e ela chorou por um povo. Ela chorou por um povo. E o rei permitiu que o povo judeu se defendesse. E o povo judeu sempre foi muito bom na defesa, meu irmão. A história, inclusive até muito recente, mostra isso. Todos que tentam atacar Jerusalém, tentam atacar o povo de Deus, tentam atacar o reino de Deus,
são desbaratados, são perseguidos, alcançados e mortos. Então, o problema que o Brasil está passando agora, por exemplo, o coronavírus, Deus não quer uma confusão entre os líderes evangélicos, os líderes católicos. Não é para os líderes ficarem se degladiando, um contradizendo, um fala para ir para a igreja, outro fala para não ir para a igreja, não. Os líderes, eles precisam pegar os seus microfones, pegar os seus smartphones, as suas câmeras de TV e falar para os seus povos: é hora de orar, é hora de buscar Deus de todo o coração, é hora de chamar a atenção de Deus para que esse vírus seja extinto do globo, não apenas do Brasil. Essa é a minha opinião. O líder, o homem de Deus, ele vai fazer isso. Ele não vai ficar nessa treta, nessa confusão de pode ou não pode. Não, ele vai fazer aquilo que deve ser feito. Ele vai falar ao povo dele, porque a ovelha escuta a voz do seu pastor. E ele vai falar para a ovelha o seguinte: busca a Deus de todo o coração. Na sua casa. Mas busque, jejue. Vamos fazer um jejum sério. Todos os líderes jejuando 24 horas, sem comer e sem beber, orando, chorando a Deus, para que Deus possa reverter a história. Esse é o entendimento que eu tenho. Deus, ele tem todo o poder, ele pode fazer. Assim como esse vírus veio pelo ar, com o sopro de Deus, ele pode se dispersar, ele pode ser aniquilado. Mas por que Deus não faz? Porque Deus, ele precisa que a humanidade entenda que existe um recurso chamado jejum, oração, livre acesso à presença de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz. Que você possa refletir em tudo que foi dito aqui. Eu vou vir o máximo possível aqui nesse nosso canal, PTM por todo mundo, para poder trazer essas histórias e para poder edificar as pessoas que são os nossos parceiros aqui no nosso canal. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil e que nós possamos vencer toda a peste, toda a assolação, todo o mal que está sobre o nosso país. Valeu!